Glória a Deus. Então, terminando o assunto, mortalidade. Os cristãos não precisam temer a morte. Finalizando o estudo, Hebreus 12, 22. Nós vamos estar passando aqui o texto que a gente vai iniciar. Hebreus 12, 22 diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha só como é interessante, né, irmãos, essa passagem de Hebreus, mostrando que o apóstolo Paulo está falando aí já dos homens e mulheres ressuscitados, né, ao monte de Sião e a cidade do Deus vivo, mostrando que Deus é um Deus que é vivo, a Jerusalém celestial, né, a terra celestial de Deus, a miríade de anjos, e o 23 vem dizer que a universal assembleia e igreja dos primogênitos, dos primeiros inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que é, no caso, o nosso corpo, né, vai ter incorruptível. Então, o apóstolo Paulo vem dizer em Apocalipse, em Filipenses 1, 21, que para mim o viver é Cristo, morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele escreve isso em Filipenses 1, 21, 24. Então ele está dizendo, se for para viver, ele quer viver para dar fruto. Se for para morrer, ele tem essa certeza que está aqui em Hebreus. O escritor de Hebreus, ninguém sabe, né? Muitos atribuem ao apóstolo Paulo, mas é um autor desconhecido. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Ele está dizendo que é muito melhor partir, estar com Cristo. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ou seja, continuar vivo, por amor da igreja que ele estava pastoreando. Então nós não sabemos como os seres humanos deixaram este mundo se não tivesse havido nenhuma queda. Alguns duvidam se eles teriam que deixá-lo. Mas como a queda aconteceu, a queda vocês sabem, é lá no Gênesis, a separação do corpo e alma através da morte corporal, que é tanto fruto do pecado como o julgamento de Deus, né? Vamos ver lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Vocês sabem que nós temos um espírito. Quanto você acha aí? Eu já falei isso aqui. Gênesis 2, 17. Existe um médico, ele estudou os pacientes terminais durante quase 10 anos. Não se tornou científico porque ele não tinha como comprovar. E ele só trabalhava com pacientes terminais, paciente próximo da morte. Então, como o apóstolo Paulo, como eu li aqui agora, né, a questão do espírito aperfeiçoado. Então, quando aquela pessoa estava prestes a morrer, ele pesava aquela pessoa, fazia o peso. E quando a pessoa acabava de morrer, num segundo, morreu e botava na balança de novo. Então ele
ele percebeu que aquela pessoa ficava mais leve 5 a 7 gramas. Era o peso, segundo ele, da alma, do espírito. Então, para você ver que o espírito é aperfeiçoado. Então, nós temos realmente um espírito, né, que é o sopro de Deus, onde o homem vive. Deus faz aquele boneco ele é apenas um boneco, só que ele não tem um sopro, né? Ele não tem o Espírito de Deus. Então, quando uma pessoa morre, sai o Espírito, e ele não teve como vir a ser científico, porque não teve como comprovar, mas o corpo ficava mais leve, 5 a 7 gramas, bem pouquinho, muito pouco. Então, comprovado aí que nós temos realmente um Espírito dentro da gente. Esse Espírito, para onde ele vai? Aí é onde está o problema, né? Nós estamos falando de morte, salvação e aperfeiçoamento do Espírito, não no sentido espírita, mas o nosso Espírito, né? Ele vai ser, quem lembra, vai ser, quem lembra da alma, ele vai ser para ir para o céu. Ele vai passar por um processo chamado glorificação? Ele vai Ser transformado. Tem um nomezinho lá. Vai ser glorificado, incorruptível, e vai tomar um estado de... Que se eu falo aperfeiçoar, a gente vai muito na doutrina espírita, vai aperfeiçoar. Então a gente não vai aperfeiçoar. Nós vamos ter um corpo, um espírito e um corpo. Foi falado aqui, né? Já quatro vezes. Modificado, né, em palavras mais simples, né? E esse espírito nosso, ele vai passar por uma transformação juntamente com o corpo. Então, Gênesis 2:17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia que delas comer, certamente morrerás. Então, nesse momento nós morremos espiritualmente, né? E aonde aconteceu tudo. Gênesis 3:19, bem pertinho aí. 3:19. Então é interessante você cuidar da sua alma, do seu espírito. 3:19. Do sol do teu rosto comerás, do teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então, a carne ela vai voltar para o pó, né? Eu lembro quando eu fui para o enterro do meu avô, em 1992, e a minha avó foi enterrada no mesmo túmulo que ele. Então, eu estava lá quando o rapaz foi lá abrir, e eu só vi cabelo e uma parte daqui da mandíbula dele. Cadê o restante? Nós somos pó, né? Agora nós temos um espírito, e é esse espírito que nós estamos trabalhando, e quando nós morremos, para onde ele vai? É uma certeza muito grande, né? Já falamos, né, que é o próximo assunto, né? Aquele que tem certeza da salvação, ele vai direto gozar com o Pai, e aquele que não é salvo, ele já vai direto ter o tormento do inferno, que o que eu preparei hoje para a noite, como nunca visto, como acho que você nunca viu também. Eu estou há uma semana trabalhando aquele texto do Lázaro e o rico. Eu até falei um pouquinho, né, na sexta. E é muito interessante o que nós vamos ver hoje à noite sobre aqueles dois homens que morrem. E um vai imediatamente para o seio de Abraão e o outro vai imediatamente para o Hades, né? Então, é muito forte, né?
Para início de ano eu achei interessante, né, a gente continuar nessa fé, para que nós possamos não estar naquele dia, e a gente vai trabalhar muito o que aquele homem falou lá no inferno. A gente vai abrir algumas chaves do que aquele homem falou, aquele homem que passou o tempo todo vivo, né, gozando das coisas melhores desse mundo, e aquele homem que estava ali à sua porta, né, e é muito interessante. Tá? Então, a separação do corpo e da alma através da morte corporal. A alma ela é separada do corpo. Tá? Existem pessoas que já tiveram experiência de ver o seu corpo, o seu próprio corpo dormindo. Eu mesmo, na minha conversão, eu me vi dormindo. Eu saí do meu corpo e eu olhei para a minha cama, eu estava deitado. Deus queria me mostrar um demônio que estava lá dentro da minha casa. E eu me via dormindo, e eu olhei e tinha um demônio, e quando me viu ele correu. Então ali era o meu espírito, saiu desse corpo, né? E no mesmo momento eu acordei. Quando eu acordei, eu lembrei de tudo. Então, nosso espírito saiu. O apóstolo Paulo diz, não sei se espírito, não sei se revelação, não sei que um homem foi até o terceiro céu, e realmente ele foi tirado daquele espírito em determinado momento e voltou. Então, nós temos um espírito dentro da gente. Esse espírito ele foi dado por Deus, e ele vai para algum lugar na hora da morte. Tá? Então ele vai ser separado, né? Depois ele vai voltar para o corpo, né? Vamos lembrar da palavra incorruptível, né? Não terá corrupção nesse corpo, né? Os seus olhos, a sua mente não terá maldade. Ele será passado ali como se fosse naquela máquina. Você passa aquela doença ali, você vê tudo. Você vai... Isso. Então, né? Analogia aqui, seu corpo vai ser incorruptível, juntamente com esse espírito, que é um espírito já trabalhado, né? Esse espírito já vai estar, nós vamos ter um corpo glorificado e um corpo incorruptível. Em Romanos 5, 12, vamos trabalhar uns textos aqui para a gente poder fundamentar o que a gente quer deixar. E vocês vão ficando com onde vive. Romanos 5, 12. Cuidar da nossa alma, né? Do nosso espírito. 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Né? Então, todo mundo vai morrer. Né? Se quer uma notícia boa para o início de ano, eu posso te dar uma notícia, não sei se vai ser boa para você, mas essa notícia está em Romanos 5, 12. Todos vão passar pela morte, a não ser que o Senhor Jesus, né, apareça aí nos céus, e aqueles que estiverem em vida subirão, né, e não ficarão. Então, mas se ele não vier no tempo da nossa morte, nós teremos que passar por esse inimigo, que é o último inimigo a ser aniquilado, que vai ser a morte. Tá? Então nós teremos que passar por esse último inimigo. Fica aí em Romanos mesmo, Romanos 8, 10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive
por causa da justiça. Olha só, que coisa profunda. Estamos falando de corpo e alma, né? Corpo e espírito. Olha o que ele diz. Ora, se Cristo está em vós, em mim e você, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça. Olha o 11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que em vós habita. Olha aí que profundo aí. Então essa é a nossa notícia boa para o ano de 2022. Nós temos um Espírito que habita em nós, que o mesmo Espírito que vivificou, ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que vai vivificar e ressuscitar a mim e você. Essa é a promessa de Jesus, essa é a promessa dos apóstolos. Vou voltar. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Acabamos de ler que todos morremos pelo pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, que habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais. Então, ou seja, o nosso corpo será tomado da tumba. O nosso corpo não vai ficar lá, né? Ele vai ser um corpo incorruptível, né? Não vai, vamos ter, como foi falado na última aula, a aparência vai ser de jovem, não vai ter cansaço, não vai ter tumores. A pessoa que morreu aleijada, decepada, vai ter o corpo normal, sem corrupção, né? Os textos da Bíblia nos asseguram isso. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo, Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, ou seja, o nosso corpo que morreu, que perdeu a vida, né? Pelo Espírito em que vós habita. E o versículo 12 ele vem dizer: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Então, nós temos essa esperança e a certeza, né, que depois vamos trabalhar, se realmente é a certeza da salvação, mas nós temos a certeza na Bíblia que o Espírito ele vai buscar esse corpo mortal. Pode ter morrido há 1000 anos, está gozando com Cristo, o corpo dele vai tornar aquele Espírito de modo glorificado. Quem lembra que Jesus falou para Maria: não toca em mim, né? Ainda não fui, o corpo ainda não foi glorificado. Estava naquele processo ali. Depois, na frente, as pessoas já tocam, né? Ele toca em mim, não me dá pão, eu não sou um fantasma. Então é um processo muito lindo, né? Um processo difícil de entender, mas a gente tem a certeza pelos textos bíblicos, né? Muito. E para finalizar essa parte, 1 Coríntios, a gente está trabalhando aqui corpo e alma, morte, né? Para onde o corpo, para onde o espírito vai, o corpo vai após a morte. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 21. É muito profundo. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E aí? Então olha como uma coisa vai na outra. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por quem veio a morte? Recapitulando, Adão. Adão peca. E eu queria dar uma ênfase em Adão,
da questão dessa morte, né, como nós temos herança nessa parte, porque nós temos o livre-arbítrio, sim ou não? Nós cremos. Os calvinistas, eles dizem que nós tivemos livre-arbítrio até em Adão, que é um erro. Até em Adão, o homem teve livre-arbítrio. Porque eles asseguram que a salvação é para os eleitos. Então, eles creem também que Deus não muda, então Deus mudou. Porque se ele dá o livre-arbítrio, isso aí, ao redor, tem uma discussão de que Deus sabia que ele ia pecar, então por que ele deixou Adão pecar? Isso é uma coisa muito, que para mim é muito bem resolvido na minha cabeça. Deus é onisciente, né? É um dos atributos dele, tem a presciência. Ele sabia, eu tenho que neutralizar isso, eu não vou ficar batendo na tecla. Poxa, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele deixou aquela fruta lá? Então Deus premeditou a queda? Não, Deus não premeditou a queda. Deus colocou ali aquela fruta ali e disse: olha, você vai comer tudo, não come dessa, cara. O dia que você comer, você vai morrer. Se a gente vai mais além, Deus sabia que Lúcifer ia fazer uma rebelião nos céus. Se eu olhar para a onisciência, presciência, ele sabia. Que ele não fez o diabo, ele fez Lúcifer, um anjo de luz. E aí, os anjos também têm livre-arbítrio. Que nós já lemos que os anjos coabitaram com as mulheres na terra, com as mulheres lindas no Monte Hermon, né? Mais de 300 anjos olharam e disseram: nós sabemos que nós passarmos para cá, nós coabitarmos com a mulher, nós não teremos salvação, né? Isso está um livro que não está aqui no nosso cano, é o livro de Enoque, né? Que é muito interessante. Eu já li o livro de Enoque. Eu acredito que as pessoas deveriam ler o livro de Enoque, que nas primeiras páginas já dá medo. Você fica, parece um filme de terror. Parece um filme de terror. Então, eu acredito que o livro de Enoque deveria estar no cano. Mas ali você vê como é que aqueles anjos, o que aconteceu, o canibalismo, como é que iniciou. Os anjos ensinaram os homens nessa fusão híbrida, né, de seres celestiais com mulheres, filhas dos homens. E ali eles começam a comer e não tem mais nada, eles arrebentam cavalo no meio, comem cavalos, se tornam gigantes. E eles pedem, né, Deus diz que eles não teriam salvação, e eles pedem para Enoque interceder por eles perante a Deus. E Enoque vai, intercede a eles perante a Deus, e Deus fala: não, eles não têm salvação. Agora, esse Enoque, pastor, é aquele Enoque do... É o Enoque que não viu a morte. Só 2 homens na Bíblia não viram a morte: Enoque e Elias. Então Enoque ora e Deus fala: não, para eles é inferno. Então a gente confunde muito as duas quedas de anjos. Aqueles anjos lá que Pedro cita, que Judas cita, os anjos que Deus guardou, né, em algemas eternas, são esses anjos do Monte Hermon, tá? Então, para a gente dizer que não vale citar Enoque, Judas cita o livro de Enoque para dizer sobre a morte de Moisés. Então, para mim é válido. Então, se você puder, você pode baixar no seu celular, está lá o livro de Enoque. Aperta o cinto. Realmente, quando você lê, você fica ali com bastante medo desse Deus de amor, mas desse Deus que é justiça também, né? Então, apenas aqui um adendo. Então Deus deixou lá aquela fruta lá,
E eu acredito que até hoje nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o bem e o mal. Santo Agostinho diz que não existe mal, que o mal é a ausência do bem. A partir do momento que eu não faço o bem, o mal entra. Então, existe o mal? Existe o bem? Se existe o mal, tem um texto, que Deus fala, eu faço bem e crio o mal. A Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom. Então, qual o problema do mal nos nossos dias? O apóstolo Paulo diz: aquilo que eu poderia fazer de bem não faço, mas o que é de mal eu vou e faço. Então é uma discussão, Então nós temos o livre-arbítrio. Eu não quero associar aqui a nossa salvação a mérito próprio, mas nós temos como, não vou dizer colaborar, porque senão os teólogos de plantão na internet vão querer cair em cima de mim, mas eu vou mais para o lado metodista, mais para o lado arminiano, que eu creio que nós sim podemos perder a salvação. Salvação um dia dada, ela pode ser perdida através do livre-arbítrio. Eu posso, a partir de hoje ou de qualquer momento da minha vida, como foi falado no Sermão da Virada, eu não preciso esperar 11h55 para eu prometer alguma coisa para Deus. Eu posso, qualquer momento do ano, fazer um voto a Deus e cumprir a Deus e pedir para que Deus me ajude na minha salvação, porque realmente é uma questão muito, muito difícil, céu e inferno. Por isso tem muita gente que não crê, mas Jesus falou mais do inferno do que todo mundo. Quem mais falou do inferno? Jesus. Então, se Jesus não mente, por que ele iria falar do inferno? Justamente para que a gente não venha cair lá, num lugar eterno, num lugar sombrio, num lugar de pranto e ranger de dentes. Eu não sei se você já viu alguém ranger de dentes. Você já viu? Alguém com dor ranger dentes? Eu já vi, lá na casa da irmã Penha, quando estava lá, o filho dela estava com câncer. Nós estávamos fazendo uma campanha pela vida dele. E chegou um momento lá que ele estava com tanta dor, que ele começou a ranger os dentes. Ele começou a ranger os dentes, aquele ruído de dor, que ele chegou a desmaiar. Então, a Bíblia diz o quê? Que naquele dia vai ter pranto. O que é pranto? Lamento, choro, gritos e ranger de dentes. Então é horrível, é feio. Nós temos que realmente buscar o melhor para nós, fugir das igrejas que realmente não falam mais nisso, que entram ano após ano, campanha, vida material, isso, aquilo. Nós temos algo muito melhor, muito maior, que a nossa salvação. Então nós temos livre-arbítrio para sermos pessoas melhores para Deus. E eu tenho certeza que Deus sonda o meio do teu coração e Ele vai fazer sim, Ele vai nos ajudar. Salvação está em 3 tempos: eu sou salvo, eu estou sendo salvo e eu sou salvo, eu estou sendo salvo e serei salvo. Então, eu posso, não vou dizer ajudar a Deus na minha salvação, mas eu posso dar a manutenção da minha salvação. Eu vou dizer assim, é igual uma pessoa que é endemoniada, manifesta demônio, só que essa pessoa, quando sai aqueles demônios dela ou dele, por exemplo, vai ir na vida, ele tem uma vida libertina, droga, sei lá, rouba, faz um monte de coisa errada, e aí aqueles demônios olham uma brecha para entrar de novo. A pessoa sai liberta, aceita Jesus. A Bíblia diz que um corpo tendo Jesus, o demônio não tem como entrar. Só que muitas vezes ele sai da igreja, ou ela sai da igreja, vai cometer as mesmas coisas. A Bíblia diz que os demônios vão para lugares áridos,
não achando lugar para habitar, ele lembra da antiga casa, que é o corpo, diz, e ainda chama mais 7. Os 7 lá estão vagando, estão atrás de um corpo, né? Estão querendo, rapaz, eu tenho uma casa ali, vamos lá. Lembrei da velha casa. E chegando, vendo esse corpo limpo, né? O corpo quando os demônios saem está limpo, adornado, diz, eu vou entrar de novo, e traz mais 8 amigos. O último estado daquele homem é pior do que quando ele era endemoniado, né? Então, a manutenção da nossa salvação. O que é a manutenção da nossa salvação? Oração, jejum, Bíblia, comunhão, vigília, Santa Ceia, batismo, perdão dos pecados. Isso a gente vai, né? Nós estamos num corpo pecador, isso é fato, né? Mas nós temos como nos ir aperfeiçoando, né? Para que a gente, cada vez mais, a gente tenha essa certeza de que Deus está com a gente, que a gente está com Deus, e que naquele grande dia a nossa alma vai estar com o Senhor. Então, o livre-arbítrio, para mim, é uma realidade. Você tem livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio não acabou lá no Éden, né? A mulher que o Senhor me deu me fez comer do fruto. Eva, não, a serpente me fez eu comer do fruto. Não, eu avisei vocês. Vocês foram avisados. Então agora vocês vão sair do meu jardim, vocês vão sair da minha morada, vocês vão ser expulsos, né? Então, essa pessoa me fez pecar, ou aquela pessoa me fez pecar. Não, nós temos possibilidade de dizer não, eu não quero pecar, eu não quero ter um livre-arbítrio, né? E por isso entrou a morte, né? Se ficasse apenas lá em Adão, mas a Bíblia diz que corrompeu todo mundo. Então uma criança que nasce, já nasce com a genética de Adão, com a genética pecadora. Você vê, às vezes, criança de 3 anos, ela mente. A gente, olha, pintou a parede ali, quem foi que pintou? Não sei, já mentiu. Por que você pintou? Não sei, já entra com aquela genética pecadora. Por isso existe Cristo, que é um novo Adão, né? Então a gente tem que tirar essa mentalidade de que a gente foi salvo uma vez e será sempre salvo, né? Respeito como ética os nossos amigos calvinistas, respeito eles. Mas existe uma outra corrente que eu acredito que um crente pode ser riscado do livro da Bíblia. Eu acredito que nós podemos ser riscados do livro de Deus. Quem sou eu para contestar Deus? Que ele pode riscar ou não? Quem é você? Quem somos nós para dizer, Deus, por que o Senhor me mandou para o inferno? Ele tem todo direito, se ele quiser, ele é Deus, ele é justo. E a justiça dele é a justiça mais perfeita que existe. Então, nós temos livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio para você fazer o que bem quiser da sua vida, eu e você. Sabendo que nossa vida não é mais nossa, como disse o apóstolo Paulo. A carne de vocês já está morta por causa do Espírito, né? Se é que o Espírito de Deus está em vós. Então, é uma das certezas da vida, essa separação da alma, pessoa, do corpo. É um sinal e emblema da separação espiritual de Deus, que primeiramente trouxe a morte física, lá em Gênesis 2,17, já vimos a morte física, e Gênesis 5,5, vamos ler, Gênesis 5, e hoje a gente encerra esse assunto. 5, versículo 5, diz assim: todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Ou seja, aquele pecado trouxe a morte física, porque não era para ninguém morrer. Deus nos fez para viver. Por que o homem tem medo da morte?
O homem no sentido genérico. O homem e a mulher têm medo da morte. Porque não foi feito para morrer, foi feito para viver. Mas pelo pecado entrou a morte física, né? E a espiritual, você nunca morre espiritualmente, a não ser espiritualmente no sentido de que você foi um salvo, já foi uma pessoa salva. Eu até coloquei ontem no grupo, né? Quem é o anticristo? O anticristo ele já está há muito tempo aí. É o doutor D.A. Carson. O anticristo ele é também de pessoas que já foram do nosso meio, como os apóstolos dizem, aqueles que já tiveram no nosso meio e hoje não estão mais. Ou seja, pessoas que são ou que foram e não estão mais no nosso meio e hoje são inimigos do corpo de Cristo, né? Pessoas que realmente você olha, conheceu a verdade, foi batizado, teve cargos, né? Também são considerados anticristo. É muito interessante o que o Dr. De Carson fala. O anticristo é aquele que vem querer se igualar a Cristo, ou vem querer tomar a posição de Cristo, mas também é aqueles que já tiveram entre nós, né? Os apóstolos falam isso. Aqueles que já tiveram um dia entre nós e não estão mais, estão aí corrompendo pessoas e tudo isso. É também chamado de anticristo, né? Tirando aquilo, o mérito, entre aspas, do que Deus fez. Então, dessa forma de ver, como livre-arbítrio, eu também posso um dia ser um anticristo, se eu apostatar da fé, se um dia eu sair, né, do pastorado e não fizer mais nada e voltar a viver com o mundo, no mundo, eu também posso fazer parte desses anticristos. Que as pessoas conhecem você, que conhecem a mim, vão dizer, né, quantas pessoas você conhece que já foram evangélicos, você passa, está num bar, está numa vida libertina, e você fala, poxa, ele passou tanto tempo, ela passou tanto tempo, né, e as pessoas ali estão ao lado ali, estão rindo, mas estão automaticamente, o inimigo está ali acusando. Então é uma forma de ser anticristo também, porque ao invés de eu estar fazendo a obra de Cristo, eu já estou fazendo a obra do inimigo, né? Se eu não faço a obra de Deus, eu faço a obra do inimigo. Então, essa separação da alma, do corpo, é um sinal da separação da morte física. Então, quantos anos ele viveu? Adão? 930 anos. E morreu. Está aí escrito. E morreu. Então, a morte veio. Hoje nós não chegamos nem a 100 anos. Quem chega a 100 anos hoje está no lucro. A Bíblia já vem dizer que é 60. 60 ou 70? 70, né? 70. Que passa disso é enfado. Acho que tem muita gente agora vivendo 100 anos, 100 e pouco, né? Mas é muito pouco, né? É muito pouco. E quando você passa de 70, você... Está cansado. Eu não quero nem dizer o que De Carson falou. Se você viver mais de 70 anos, o cara é muito duro, o cara é muito... Isso provavelmente você vai ter câncer, você vai ter problema de ossos, você vai ter coluna, você vai ter uma infinidade de coisas. Ele já começa, um dos sermões dele, falando disso, né? Então, o que a Bíblia diz é isso. A vida é 70, que passa de sem fado, né? Então, que o Kleber me permita, né, falar, nós vimos agora o pai dele, tem 80, né, Kleber? Você vê sentado ali, não tem mais os movimentos, né? Fica ali. Aí você se pergunta, você queria viver nesse estado? Minha mãe vai fazer 89. Sua mãe tem a... Ela só tem problema da glaucoma, né? Mas ela enxerga. Uhum. Mas ela, claro, cansaço, né? Mas porque tem problema de coluna. o corpo, né? Eu queria chegar assim, mas já estou muito... Tem gente que chega bem, né? Assim, é uma porcentagem muito pequena, né? Mas eu, sim, não queria ficar no estado vegetativo.
pessoas para me dar banho, lavar. Mas eu acho assim que, pastor, acho também que por causa do desgaste físico também, que o ser humano ele faz, né? Extravagância. Né? Por causa do Também. extravagância. Depende de como nós vivemos essa vida, nós vamos ter uma velhice melhor. Por exemplo, pessoa que passa uma vida toda bebendo, aí deixa de beber aos 60 anos de idade. Como é que vai estar esse homem depois? Fígado, um monte de coisa, gastrite, úlcera. Fumando, né? Aí o pulmão ali já vai estar desgastado. Então, o cristianismo ele tem ensinado bom. Ele tem ensinado bom porque você se abstém de muita coisa. Você dorme cedo, você não está mais naquela vida do pagode, que eu vou chegar ao 4 da manhã. Você tem esse lado bom aí, né? De você se abster de vícios, né? O cristianismo ele não permite que você tenha vícios. Então, tem muito a ver com o tipo de vida que a gente vive, né? Então, assim, o viver 70, o que passa disso é infarto. Eu não sei se vou chegar a 70 anos. Eu já tive problema cardíaco com 21 anos, né? Problema sério. Então, eu não sei se eu chego à idade do meu pai, tem 78, que nunca teve um problema cardíaco, né? Tem 78 anos. Né? Tem as dores dele, a gente percebe, a pessoa já tem dores nos ossos, a coluna dele é bem fina, é desgaste, ele não pode, por médico ele não pode mais deitar em rede, né? Hora ou outra dá uma dor de cabeça, tá? Mas no demais teve uma saúde muito boa, só que já passou dos 70, começa a vir, esse nosso corpo ele é corrompido. Sequelas, né, então esse nosso corpo que passa de 70 é infame, né? Agora, claro que você não vai se matar por isso. Não, o Senhor é o dono da vida, quando Ele quiser levar, Ele leva. Agora, pessoas, esses dias eu estava, semana retrasada, eu fui ali na praia andar, e eu vi uma família levando uma família de posse. A gente percebia que tinha muita gente em redor ao senhor de idade, pessoa muito bem vestida, a gente percebe que a pessoa tinha posse, tentando levar aquele senhor para dar um mergulho. Então a gente via que ali tinha bisneto, ali tinha neto e ali tinha filhos. Os filhos já eram aqueles de 60 anos, 50, e ele com medo da água, já estava nos seus 90. E eu olhei assim e veio aquele pensamento, eu falei, meu Deus, já fui jovem, com certeza conhece isso aqui, mas hoje já é uma pessoa que já não tem mais autonomia. Os filhos estão dizendo assim, pai, é final de ano, vamos dar um mergulho no mar, vamos levar o papai, vamos levar o vovô ali no mar para dar um mergulho, né? Então, é isso que a gente tem que perceber o que o apóstolo Paulo falou. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro, né? Então, tem pessoas que ficam no estado vegetativo, anos e anos naquela cama. Você tem que colocar comida na boca, né? Você tem que limpar, trocar fralda. É assim, é muito difícil, né? Estou dizendo eu não queria, né? Eu não queria, né? Mas o nosso futuro, ninguém sabe, às vezes acidente acontece, uma queda, né? E isso, o que eu estou querendo deixar claro aqui, é que a morte, ela vai chegar, e muitas vezes o processo da morte ele é doloroso, para alguns, para outros não, né? Muitas vezes morre rápido, pá, né? Ele morreu. Outros, o processo da morte é muito doloroso. Esse processo da morte, ele entra lá em Adão, porque ele desfez de uma ordem de Deus, né? E aí toda a terra paga pela morte de Adão. Mas Deus enviou o seu Filho para que pelo seu Filho nós tivéssemos vida. Porém, não foi anulada a morte. Todos terão que passar pela morte, a não ser que Jesus venha aí, raia, a gente esteja com vida, e aqueles que tiverem salvação vão subir aos ares, né? Então, essa é
o processo da morte, né, do pecado. Então, ela será aprofundada após a morte para aqueles que deixam este mundo sem Cristo. Essa separação. Então, aqueles que deixam esse mundo sem Cristo, naturalmente, portanto, a morte aparece como um inimigo. Uma pessoa sem Cristo, a morte é um inimigo. Uma pessoa com Cristo, a morte não se torna um inimigo. Ela se torna um agente da minha ida logo com Deus. Ou seja, voltando, a gente vai trazer o tema semana que vem. Quando o crente ele tem a certeza que está bem com Deus, manutenção da sua salvação, a morte não é uma inimiga, ela se torna, entre aspas, uma amiga. Ela vai acelerar a ida dele com Deus. Está com Deus. 1 Coríntios 15, 26. 1 Coríntios 15, 26. São 15 minutos aqui para a gente terminar esse estudo da morte e ressurreição. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, apóstolo Paulo, vamos começar do 15. 15. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda está nos vossos pecados. Então, a morte para os não crentes, ela é uma inimiga. Para o crente, entre aspas, ela é uma amiga. Ela acelera a nossa ida com Deus. Porque Cristo foi ressuscitado por Deus. E todos aqueles que estiverem em Cristo serão também ressuscitados por Deus. Aqueles que não estão em Cristo, eles serão ressuscitados para uma segunda morte. Já tratamos disso aqui, né? Haverá duas mortes. A primeira morte, essa morte que esse espírito ele vai para o Hades, onde vamos trabalhar hoje à noite, no sermão do rei Lázaro. E a segunda morte, que é esse corpo vai encontrar esse espírito e vai para o lago de fogo e de enxofre. Tá? Então, a morte para os não cristãos, ela é uma inimiga. E ela é mais que uma inimiga, ela é um terror para os não cristãos. Hebreus 2,15. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Se você não achar aqui, eu leio para a gente não perder tempo. Diz assim: e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Olha só. E livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Olha só. Mesmo que a gente tenha certeza da salvação, vamos pensar. Você já se viu após a morte? Como será essa saída do Espírito? Como é que vai ser essa coisa? Como é que vai ser esse processo de transição da terra? A gente só conhece a terra. E esse Espírito, para onde ele vai? Então, ela é um terror para aqueles que não conhecem a Deus. Porque, na verdade, se a igreja prega, as pessoas sabem que quem morre sem Cristo, elas não têm salvação, essas pessoas sabem para onde vão. Então, ela é um inimigo para os não crentes e é um terror para quem não tem salvação. Hora e outra eu me pego pensando como é o processo
de vida após morte. Vida após morte. Né? E nós temos que olhar para a Bíblia e ter fé naquilo que está escrito. Para os cristãos, o terror da morte fica abolido. Então, um cristão ele não tem que ter medo da morte, apesar que a pessoa tem, normal. Mas, quando você vai lendo o apóstolo Paulo, Pedro, que eles foram encontrar com a morte, foram se encontrar, foram para Roma, outros foram ser cerrados no meio, pregando o evangelho. Estevão, né, não correu, ficou ali, foi morto a pedra, vendo Jesus dizendo, e olhando para Jesus, vendo que Jesus estava à destra de Deus. Eles foram até a morte e disseram: se viver, se morrer, Cristo é lucro, podem me matar, vocês podem matar o corpo carnal, mas se não matam o meu espírito está assegurado em ter um encontro com Deus. Então, quando você olha para esses homens, eles morreram pela causa do Evangelho, eles morreram pela causa de Cristo. Existe uma convicção, né, pastor? Convicção de que Deus estava com eles e que o próprio Jesus vai para a morte. Jesus ele vai para a via sacra, Jesus encara a morte, sabendo que ele ressuscitaria ele mesmo. Ele não ficaria no céu, ele não ficaria nas partes baixas. E Jesus sabia o que estava falando, e aqueles homens que viveram com ele sabiam o que Jesus falou. E depois Jesus se apresenta 40 dias na terra, ainda come com Pedro, dizendo: por que você deixou de pastorear? Por que você voltou à pesca? Eu te chamei há 3 anos e meio e disse que você seria pescador de almas. Você me ama? Você me ama? Você me ama? É uma pergunta retórica. É uma pergunta que você já sabe a resposta. Ele disse: tu sabe que eu te amo, então vai apacentar as minhas ovelhas. Eu preciso de você. Você é um líder. Preciso que você tome a frente. Se você me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Eu já te perdoei porque você me negou. Mestre, isso tu sabe que eu te amo. Então, a partir de agora, vai apacentar minhas ovelhas. Então, o terror da morte física foi abolida. E embora o desgrado da morte permaneça, a morte, ela tem um desgrado. O próprio Jesus, o Salvador, ressurreto, passou por uma morte mais traumática que qualquer cristão, né? Morte de cruz. Muitas pessoas morrem no hospital, o médico dá lá aquela morfina, que morre de câncer, né? De muita dor, vai dar morfina, e aí a pessoa vai tendo uma morte. Por que, pastor, que as pessoas morrem de uma vez para sofrer? É porque é o tempo da morte mesmo. É o tempo que, né, tem que chegar. Para pagar os pecados. Às vezes o tempo ali você tem até tempo para pedir, né, perdão, né, de muita, na dor, né, você vai, né. Então, hoje você tem hospitais, né, você vai de remédio, o médico tenta, pessoas que estão em estado terminal, mesmo vão para casa, o médico passa remédio, quando aperta a dor, vai lá, dá um remédio, está desenganado. Mas não foi uma morte tão traumática como a de Cristo. A de Cristo foi o pior tipo de morte, né? O único que morreu igual a Cristo foi Pedro, né? Que foi colocado de cabeça para baixo. Nem a morte de Paulo foi tão traumática como a de Cristo, porque Paulo foi decepado, né? Colocou a cabeça na guilhotina, desceu pela guilhotina. Ali é morte instantânea. Pum! A cabeça rolou, né? Mas Jesus não. Mais de 3 horas no sol escaldante, já tinha sido chicoteado, apanhou na cara. E quando a gente fala chicoteado, irmãos, entenda que era muito. Tinha gente que morria no processo do chicote. O chicote tinha ferro na ponta, a carne, né, abria, uma pessoa quando era muito magra, via costela. Tinha pessoa que tinha hemorragia e morria ali mesmo, se urinava, né, fazia cocô, né. Então Jesus levou 40 chibatadas de soldado de 12 metros de altura, revezando. O soldado na 10ª chicotada já estava cansado, vinha outro.
né? E antes da morte ele tinha que ter esse castigo. Aí pega uma cruz, não sei como, pega uma cruz, vai carregar, né? Tem aquele processo do sol, da sede. Aí chega na cruz, vai ser colocado pregos nas mãos e nos pés e é pendurado. Aí tem a questão da sede, desidratado, pede água, dão vinagre, furam a barriga, o estômago dele, sai água. Então o processo da morte de cruz foi traumático e Jesus foi para a cruz. Ele disse: eu tenho que ir para a cruz, porque se eu não for para a cruz, quem vai para a cruz é a humanidade. E o trato que eu fiz com Deus foi que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que me deu, para todo aquele que em mim crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu tenho que ir para a cruz. Então Jesus não correu do seu chamado, como eu e você não devemos correr do nosso chamado, né? Então eu e você não fazemos em relação aos apóstolos, em relação a Jesus, nós não fazemos nada. A gente tem carro, a gente faz missões com carro, mesmo que o lugar que eu chegue na missão não seja um lugar tão legal como é a minha casa, mas perante ao Senhor Jesus nós não fizemos nada, né? Então Jesus fez tudo, o trauma dele foi muito maior que o meu e o seu. Tenho 5 minutos para terminar. Ele agora foi traumático, mais do que qualquer cristão jamais enfrentará, né? Então a morte de Jesus superou tudo. Ele agora vive a sustentar seus servos à medida que eles caminham neste mundo para o lugar que ele preparou para eles. Jesus preparou para nós um lugar no mundo por vir, né? Está em João 14:2. Vamos lá. Então você se alegra, porque também não é só coisa ruim, tem coisa boa, né? Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. Então a nossa fé se sustenta. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu troco essa palavra morada por quartos. Na casa de meu pai há muitos quartos, porque eu não quero dividir ninguém. Então todo mundo vai estar numa mesma casa. E quando eu falo morada, né, a gente pode também entender como uma cidade, né, a nova cidade, a nova Jerusalém, né? Vai ter muitas moradas e não vai ser só você eternamente louvando a Deus, aquela coisa que a gente pensa que vai ser, né, só ficar lá. Não, vai ser surpresa. Nós teremos uma vida eterna. Nós vamos trabalhar no céu, vai ser coisa linda, né? Vai ter, e esse trabalho não será cansativo. Nós vamos, quem vai governar vai ser Cristo. Não vai ter mais morte, pranto, choro, dor. Não vai ter, as pessoas não vão ter inveja. O corpo, a alma vai estar ali glorificada, perfeita. Mas não vai ser uma eternidade de pessoas monótonas ali, só louvando a Deus. Então tem muita coisa que vai acontecer no céu que a gente nem imagina, né? Será eterno. Então ele prepara morada, ele preparou moradas, muitas moradas, né? Ele preparou para a humanidade toda, mas a humanidade rejeitou a Deus. Então quem é salvo, quem for salvo, terá lugar na morada de Deus. Amém? Os cristãos deveriam ver a sua própria morte vindoura como um apontamento no calendário de Jesus, que ele fielmente cumprirá. Paulo pode dizer: porque para mim viver é Cristo, morrer é ganho, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Filipenses 1:23. Visto que deixar esse corpo significaria habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Então ele diz: deixar esse corpo é habitar com o Senhor. Na morte, as almas dos crentes, isto é, os próprios crentes, como pessoas continuadas, são aperfeiçoadas. Então preste atenção. Na morte, as almas dos crentes,
isto é, os próprios crentes, como pessoas continuadas, são aperfeiçoadas em santidade, entram na vida de adoração no céu. Hebreus 12, 22 e 24. Em outras palavras, elas são glorificadas, corpo glorificado. Alguns, não crendo nisso, colocam uma disciplina purgatória, já vimos isso aqui, mas vou colocar. Purgatório, não existe purgatório. Após a morte, realmente é o estado adicional à santificação. Então, eu vou aqui para a parte final. A morte é decisiva para o destino. Após a morte, eu quero que você entenda isso aqui, não há possibilidade de salvação. Encerrou. Após a morte, não há possibilidade de salvação. E tem muita gente que ainda acha que depois da morte ainda vai ser salvo. Existe uma doutrina, não quero falar aqui, isso aqui vai para o YouTube, mas realmente não tem base. Existe um texto ali em Mateus, mas não tem base para você, após a morte, pedir salvação. A gente vai estar vendo isso no sermão de hoje à noite, o rico e o Lázaro. Então, salvação é agora, é o hoje, o momento é agora. Quero ser salvo, me salva, Senhor. O que eu preciso para ser salvo? E aí o Espírito Santo que está em vós, como já foi lido aqui, vai te orientando no que você precisa para você ser salvo, Então, após a morte, não há possibilidade de salvação para o perdido. Então, a hora de pregar para o familiar é agora, o que você conhece, para a esposa, para o marido, para filho, para neto, para quem seja lá quem for. A hora da salvação é agora. Não dá, quando morrer, não existe mais essa possibilidade. Então, tanto o justo como o ímpio colherão o que eles semearam nessa vida. Para terminar, Gálatas 6, que uma coisa é certa, que você plantar, que você semear, você vai colher. Se eu planto fé, se eu planto cristianismo, se eu planto oração, jejum, se eu faço isso, eu vou colher. Gálatas 6, 7, 8. Não vos enganeis. 6, 7. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu acabei de falar aqui. Você pode semear oração, semear jejum, você pode semear momento da tua vida em consagração a uma vida de alguém, de pregar o Evangelho, de amar mesmo. Isso são sementes que você vai colher. Então, olha, essa parte é muito interessante. 7. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Essa é a lei da semeadura, Mesmo que eu seja um homem ou uma mulher de Deus, se eu semear o mal, eu vou colher o mal. Eu vou estar plantando o mal. Se eu planto banana, eu não vou esperar abacate da bananeira. Eu vou colher banana. Então, não vos enganeis, Deus não deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne, então são as obras da carne se fará corrupção. Ou seja, o nosso corpo, ele não vai ser mais um corpo corruptível na glória. Mas quem semeia no Espírito, aqui o Espírito está com E maiúsculo, não é maiúsculo aí? Não está em maiúsculo aí? Aqui é o Espírito de Deus. Quem semeia no Espírito, ou seja, o homem e a mulher que está semeando na vontade do Espírito,
do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, a pessoa está na vontade de Deus, está fazendo a semeadura naquilo que o Espírito está pedindo, e ele vai colher daquilo que o Espírito pediu para ele fazer. Amém? Então, termino dizendo: a morte é ganho para os crentes, tá? Para os crentes a morte é ganho, pois após a morte eles vão para mais perto de Cristo. Existe o hino da harpa, né? Qual é o número? Mais perto quero estar. Mais perto quero estar. Qual é o número desse hino? De ti, Senhor. Existe o hino da harpa, né? Então, após a morte, os crentes vão estar mais perto de Cristo. Mas a separação do corpo, como tal, não é ganho. Os corpos são para expressão e experiência, e estar sem um corpo é estar limitado, deveras empobrecido, está sem o corpo. Esse é o porquê Paulo quer ser revertido com seu corpo da ressurreição, isto é, reincorporado, antes do que ser despido, isto é, desincorporado, né? Ressuscitar para a vida do céu. Eu acho interessante a gente citar esse texto aqui, desincorporado, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 1 ao 4. Eu vou ler aqui para ele. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, nos céus. Por neste tabernáculo, nós gememos aqui na terra. Nós gememos, desejando muito ser revertido da nossa habitação, que é do céu. Se é que estando vestidos, não fomos achados nus. E o 4, porque na verdade, nós o que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revertidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, isto é desincorporado. Ele está dizendo que esse tabernáculo que a gente geme, né? Mas nós temos algo que é muito melhor, uma habitação melhor, que é do céu. Ressuscitar para a vida do céu é a verdadeira esperança cristã. Qual é a verdadeira esperança cristã? Ressuscitar dessa vida para o céu, tá? Assim como a vida no estado intermediário ou interim entre a morte e a ressurreição é melhor que a vida nesse mundo que o procede. Assim também a vida da ressurreição será melhor ainda. Ela será de fato a melhor. E isso é o que Deus tem preparado para todos os seus filhos. 2 Coríntios 4, 5. Então, estamos aí. Olha o versículo 5. Ora, que quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. E Filipenses, terminando, capítulo 3. Filipenses 3, 20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Vou repetir. Né? O crente ele deve amar a Deus e querer estar com o Senhor. Vou repetir. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o corpo da nossa humilhação, esse corpo, para ser conforme ao corpo da sua glória, o corpo dele, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vou desligar aqui. Glória a Deus. Alguma pergunta?